Fala, empreendedores! Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso Hub Pix. Vocês já me conhecem, eu sou o Michel Alan, criador de conteúdos e head de parcerias lá da UV. Antes de mais nada, quero agradecer você, nosso espectador, nosso ouvinte, que sempre nos acompanha. Quero lhe convidar a estar se inscrevendo no nosso canal. Show? Hoje eu tô tendo a grande honra aqui de entrevistar, de conversar, de bater um papo extraordinário com uma pessoa que não é só um parceiro, mas não são só parceiros, mas são também hoje grandes amigos, que é o CEO e CTO, fundadores aí do sistema Sync Fácil. O Hector, que já tem mais de 20 anos no mercado de delivery, casado há quase 20 anos com sua esposa, pai de 2 filhos. O Wellington, que é o seu CTO, casado também, tem filho, já está no ramo aí há mais de 10 anos. Quero abrir aqui com aplausos por essas convidados ilustres que nós estamos recebendo aqui hoje. Bom, bora lá, Hector. Quero que você se apresente aí, fale um pouquinho de quem é o Hector pra gente e depois quero que o Wellington também fale quem é o Wellington pra gente. Boa tarde, Michel. Boa tarde aos seus ouvintes. Boa tarde a todos, né? O Hector é uma pessoa bem simples, Show. Fácil de lidar, um cara muito comprometido com o trabalho. E eu acho que isso é uma grande marca da nossa empresa. É exatamente prestar pelo excelente atendimento, excelente suporte. São coisas que fazem com que eu tenho muito comprometimento com o meu cliente. Show. E aí, por conta disso, que eu acho que vem as minhas cobranças, né? Em cima do Wellington, em cima de toda a nossa equipe, para que as coisas funcionem e o sistema seja verdadeiramente um produto que esteja na sua linha de excelência. Show demais. Chamo Wellington também, acho que você já apresentou aí, né? Casado, pai de um filho. Assim como o Hector, estou especificamente assim no ramo, né, de restaurantes, eu estou menos tempo, estou há 3 anos aí trabalhando Show. com desenvolvimento voltado para essa área, mas já atuo na área de TI há quase 30 anos, 30 anos não, né? Desde 2004, vai dar 20 e poucos anos aí, Bastante tempo como deve já. Isso. 21. Show. Comecei entrar um pouco nessa área através do pai do Hector, o seu Grisca, né? Show. E prestando suporte para ele em COBOL. COBOL, inclusive, é a minha primeira especialização assim na área de TI, né? Desde 2004 eu já prestava suporte pro Grisca, que trabalhava com outro sistema. Depois o Hector vai contar um pouquinho mais, né, da história do Conta Fácil, que é uma versão anterior aí do Sync Fácil. Sim. E aí eu conheci o Grisca, comecei a dar suporte para ele e fui entrando um pouquinho nessa área, mas especificamente trabalhar com restaurantes, com tecnologia voltada para esse meio, foi depois que eu conheci o Hector aí, a gente fez uma parceria aí, acho mais ou menos uns 3, 4 anos, Hector? Isso, já faz uns 3 anos. Show. Mais ou menos isso aí, tá? Bacana. Então, decorrer aqui do podcast, a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Mas no mundo de TI aí, já trabalhei com C++, C Sharp, Visual Basic, Delphi, COBOL, né? Que é uma linguagem que eu amo bastante. E hoje a gente tem, vamos dizer assim, toda essa gama de tecnologia envolvida aí também no Sync Fácil. Bacana demais. Bom, o Sync Fácil, para quem não conhece, é um sistema aí que atende ali a parte de frente de caixa, retaguarda do restaurante. É um serviço, um sistema que já atende milhares de restaurantes aí por todo o Brasil, mas nem sempre foi assim, não começou assim. Queria que você me contasse como começou o Sync Fácil, como surgiu o Sync Fácil na sua vida. E eu sei que existe uma história por trás disso e queria que você contasse um pouquinho dessa história aí de como surgiu o Sync Fácil e como foi para chegar até lá. Então, vamos lá. Na verdade, antes do Sync Fácil, a gente vem com Conta Fácil. Show. É um sistema parecido. Era um sistema... Não, como foi desenvolvido em 1998, Show. o Conta Fácil ele começou através de um desejo meu e do meu pai. Então, meu pai é o seu Grisca. Todo mundo conhece. Ele é Raimundo Grisca, mas todo mundo chama ele de... Raimundo Grisca, um abraço e um beijo pro senhor aí, viu, que vai estar nos assistindo. Isso. Ele gosta de ser chamado só de Grisca. Show. E aí o Grisca chegou, virou e falou assim, olha, ele tinha muita praticidade de desenvolver em COBOL, não era formado em ciência da computação, nada, ele é um autodidata mesmo. Um cara que realmente sempre é um cara tão inteligente, mas tão inteligente que transborda. A inteligência dele realmente transborda, é um cara muito inspirador, com muita leitura, tudo mais. Bacana. E aí, na época, ele chegou e falou assim, olha, filho, eu quero desenvolver um produto, para loja. O negócio dele era, ele queria montar
era um software para loja. E aí, num bate-papo com um amigo dele, que era o Zé, inclusive falei com o Zé hoje. O Zé chegou e falou assim, pô, tem uma pizzaria aqui na porta, tá me pedindo para fazer um software, e eu não tenho tempo de fazer isso. Ele trabalhava na época com Excel, e o cara queria alguma coisinha em Excel, só para organizar as vendas dele. E aí, a partir daí, o velho Grisca foi lá, visitou o cliente ali na frente, e ele falou, filho, eu acho que eu vou fazer um sistema de pizzaria primeiro, o que você acha? Depois a gente vai para automação comercial. Show. Eu falei, não, pai, beleza. Ah, vamos visitar um pouco umas pizzarias só para entender o que a gente vai ver pela frente. Putz, cara, foi engraçadíssimo. Era computador com monitor de fósforo verde, você lembra desses monitores verdes? Era monitor preto com as letrinhas Apesar verdes, da careca, antigo, eu sou cara, muito antigo. novo. Eu não peguei essa época, não. E aí eu olhei e falei assim, pai, os computadores são assim pavorosos os que eu vi nas pizzarias, né? E a tecnologia, na verdade, era o Windows 95. O Brasil sempre foi atrasado na informática. Então, em 98, você não tinha o Windows 98 que lançou em 98. Você tinha o Windows 95 e ainda não era nem o 95, você lembra? Era o Windows NT. Né? Windows NT. Era o Windows NT. E aí, o que aconteceu? O Grisca chegou e falou assim, olha, vamos buscar então o software, vamos buscar a ferramenta de desenvolvimento. Ele tinha muito conhecimento no COBOL. Ele chegou, sugeriu o COBOL, minha irmã trabalhava na Microsoft, virou para ele e falou, pai, eu te dou o Visual Basic, faz já fora o Windows. O pai olhou e falou assim, putz, eu vou fazer no COBOL, que ele tinha muito mais conhecimento da linguagem e tal, muito mais segurança de fazer no COBOL. E aí, assim, ele começou a fazer o sistema no COBOLzão lá. E aí foi quando surgiu o Conta Fácil, que foi a primeira surgiu versão. O Conta Fácil. O Conta Fácil começou a rodar em 98, 99. E aí, qual era meu papel? Meu papel era fazer a venda. E aí eu não tinha muito conhecimento de informática, comecei a estudar mais a parte de informática, fiz lógica de programação, fiz algumas outras coisas, mas ao mesmo tempo não conseguia tempo para dedicar também ao desenvolvimento. Então meu pai falou, olha, filho, vai vender. E aí, nisso, comecei a sair para vender. O sistema começou a vender mesmo. A partir de 2000, em 2000, nós efetivamos a empresa. Abrimos uma empresa que nós começamos a fazer o primeiro delivery do McDonald's, como Mac Entrega. Era um sistema que não podia ser utilizado, chamava o sistema Tabajara, mesmo Tabajara da Rede Globo, Planeta, Cacete né? e Planeta. O cara falava, põe aí o sistema Tabajara para a gente fazer um delivery. Eram algumas lojas do McDonald's. E aí eu precisava... A primeira empresa que você atendeu foi o McDonald's? Não, eu atendi diversas, mas sem a empresa aberta. Isso quer dizer... Tá. Quando você abriu o CNPJ, a primeira Eu abri empresa... CNPJ por conta Do do McDonald's. McDonald's. Porque eu precisava emitir a nota fiscal para eles, não tinha jeito. Então, assim, era uma empresa muito pequenininha, começou muito pequenininha, era eu e meu pai. Aos poucos entrou a minha irmã Larissa, entrou a minha irmã Melina, entrou meu irmão Alexandre, e a empresa foi ficando cada vez mais familiar. E assim foi indo até 2019, com a família. E depois de 2019 para frente que eu me uni ao Wellington, depois de um determinado tempo, e hoje a empresa é separada dos irmãos, mas... meu irmão continua também rodando, vendendo Conta Fácil, participa no Sync Fácil e tudo mais, da mesma forma. E qual foi o momento de troca do Conta Fácil para o Sync Fácil? Quando que aconteceu essa virança de chave aí? Cara, na verdade... Viração de chave. O que acontece? Primeiro, a tecnologia está mudando demais. Se você pegar há 20 anos atrás, o que a gente tinha? Era telefone. Sim. O cara chegava, ligava, como que eu vou comprar? Era telefone, ou você ia na frente do balcão, ou você comprava na mesa. Sim. Então, o sistema ficou muito veloz para telefone, com bastante venda balcão, venda de mesa, tudo normal. O sistema funcionava perfeitinho. E aí começou. O boom do sistema virou quando o iFood, na verdade, o restaurante web foi vendido para o iFood. Sim. E aí o celular começou a tomar conta das coisas. Show. E aí a tecnologia começou a mudar muito. E o Conta Fácil, o velho Grisca já não conseguia mais acompanhar as mudanças tecnológicas. Então, foi num determinado momento que a gente teve um problema na integração do iFood, isso foi em 2018, mais ou menos, 2017 para 2018, nós tivemos um probleminha que precisava trocar a versão, e aí o seu Grisca viu que ele não estava conseguindo. Hoje, só para você ter uma ideia, meu pai hoje
vai fazer nesse ano 86 anos. Show. Então é um cara que trabalhou muito, muito a vida inteira. E aí a gente percebeu que ele já não estava mais em condições de desenvolvimento. E aí, pô, vamos procurar algumas opções, tal, fizemos algumas opções. E aí, a partir daí, eu falei, meu, a partir de agora, quer saber? A gente tem que parar, então, agora com essa ferramenta. A gente tem que começar uma ferramenta nova. E aí, como o Wellington já prestava o suporte para o Velho Grisca, aí eu falei, ó, pai, eu vou falar com o Wellington, vou conversar com ele, nós vamos montar uma parceria. E aí, dentro dessa parceria, nós começamos, fizemos nosso primeiro trabalho, foi indo. E isso, o primeiro cliente do Sync Fácil foi o... Pizzaria OK? Ok, pizzaria lá do Eduardo da Felite. Show demais. Inclusive, ele foi do Conta Fácil, ele é nosso cliente número 25. Ele é cliente há mais de 25 anos. Ele começou a rodar o sistema em 98, 99, Foi um dos primeiros. lá na pizzaria dele. Show. Ele é um cliente muito antigo. E aí, pô, ele falou, Hector, eu vou trocar o sistema. E o próprio cliente começou a me cobrar essa mudança de tecnologia. Pô, eu preciso da integração com a empresa A, preciso com a empresa B, preciso com a empresa C. Então, hoje a gente tem o Gava, que produz a parte de integrações, o Wellington que produz a parte interna nossa do Sync Fácil, é o Wellington hoje que produz. E aí a gente hoje tem uma organização um pouco diferente, mas agora a empresa está assim, com tecnologia de ponta, servidores de ponta, tudo para atender muito bem os clientes. Show demais. Me diz uma coisa. Vocês começaram o sistema já no delivery ou vocês trabalharam em outro segmento antes disso? Ou já começaram no delivery? O Wellington já me disse um pouco que a carreira dele começou um pouco antes. Isso. Fora do delivery. Mas você começou para delivery. Quando aquele cara que estava lá em Pirituba, que virou e falou assim, olha, eu preciso de um sistema, ele precisava de sistema para telefone, era delivery mesmo, e balcão. Ele não tinha mesa. Tanto que quando nós fizemos o primeiro sistema de mesa, foi até engraçado, no primeiro sistema de mesa, o cara chegou, virou e falou assim, implantamos o sistema lá, o cara, como que funciona a mesa? Funciona assim e tal, o cara. Aí o primeiro cliente foi de mesa, foi a pizzaria Francisca Júlia, na rua Francisca Júlia, tem até hoje lá, Show. em Santana. Ele chegou, virou e falou assim, olha, o cara explicou um pouco como funcionava a mesa, o Griscão voltou lá e fez a lição de casa, voltou, ó, vamos implantar lá a mesa. Beleza. Aí fomos colocar a mesa lá. Aí o cara chegou e falou assim, um chopp. Daqui a pouco veio outro, um chopp. Aí mais um chopp. Pô, na hora que foi imprimir a conta, parecia um livro, né, cara? Porque ficou um chopp, uma coca. Ele não agrupava os itens. Sim. Então são coisas assim que você vai aprender. Foi engraçado, né? A hora que o cara olhou a conta, falou, nossa, seu Gris, que isso aqui tá errado, né? Pô, só agrupa, tal. Então isso foi, para a gente trabalhar com mesa, foi mais ou menos em meados de 99, por aí que a gente começou a trabalhar com mesas também. Aí o sistema, só para você ter uma ideia, nós atendemos pizzarias, restaurantes. Cheguei a ter bastante restaurante à la carte, também à la carte. Fizemos casa noturna, você lembra do Terra Brasil? Não. Aí nós fizemos, eu fiz o sistema de um bar, e aí esse cara do bar chegou e falou, eu tenho uma casa noturna. Pô, não estou satisfeito. Aí o velho Grisca foi lá e falou assim, não, mas o que você quer? Eu quero assim, quero assado. Aí nós fizemos o sistema do Terra Brasil. Show. Em frente ao Terra Brasil, tinha uma boate. Aí o cara da boate, pô, eu quero o sistema igual do Terra Brasil. Então nós fizemos o sistema, depois que começou, nós fizemos um sistema que era para restaurante, fizemos um sistema para casa noturna, e esse mesmo sistema de casa noturna, ele foi empregado também para outros tipos de segmentos, até boates. Ele controlava até comissão de promotoras. Tudo no Cobolzão. Coisa mais linda do mundo. Show. E funcionava perfeitamente, cara. Puta, era fantástico. Show. Wellington, você falar um pouquinho? Não, legal. E aí, um ponto interessante aí do Sync Fácil hoje, tem um ditado no mundo, né, da tecnologia que fala assim, que nada se cria, tudo se copia, né? E realmente, de fato, quando você tem algo muito bom, que já funciona, né? Tem a credibilidade dos clientes, é difícil você mexer naquilo, né? O Conta Fácil, quando o Sync Fácil começou a ser desenvolvido, ele já tinha aí um número absurdo de clientes, né? E cliente satisfeito com a qualidade do produto. Exatamente. Com a qualidade tinha familiaridade. Exatamente. Show. O sistema, assim, até hoje tem muitos clientes assim que elogiam muito, gostam muito do sistema, por causa das funcionalidades e a praticidade, né? De usar, e principalmente a rapidez, né? Porque
vou falar um pouquinho aqui de linguagem técnica, né? Porque o sistema, o Conta Fácil, ele é feito em COBOL. E ao contrário do que tem muitos dev hoje, né, vamos dizer assim, mais jovem, acha que COBOL é algo ultrapassado, que é linguagem lá de dinossauro, fala que quem é coboleiro é dinossauro. Só que hoje, ainda no mundo, a gente pode estimar aí que cerca de 70% de todo o código-fonte do mundo é escrito em COBOL. Show. Mainframe é COBOL. Hoje as grandes corporações aí, redes bancárias, enfim, utilizam COBOL. Quer dizer, Na sua essência, na sua raiz. exatamente, né? COBOL, mainframe, né? Então, assim, se fosse uma linguagem de fato ultrapassada, ela não seria tão utilizada ainda Sim. hoje, né? Então, além de ser muito rápida, ela é muito segura também, versátil, né? Então, com essa tecnologia, o Conta Fácil, até hoje, ainda tem muitos clientes que gostam dessa ferramenta. E aí que foi o desafio, né? Falando aqui com o Hector, porque a gente teria que agora migrar clientes que utilizavam Conta Fácil, que estavam satisfeitos. A única coisa que eles queriam de melhoria, vamos dizer assim, era uma nova interface, era novas integrações e assim por diante, né? Então, como é que a gente ia e trabalhar também no ambiente nuvem, né? Que hoje tudo funciona na nuvem, a gente Sim. pode dizer, né? Então, como é que a gente ia mexer, vamos dizer assim, num sistema que, né, que já era tão bom e levar ele para o mundo, né, para esse mundo web, sem perder a qualidade, a rapidez, a segurança, né? Então foi um desafio a gente conseguir fazer isso. Então nós pegamos tudo que já funcionava e os clientes gostavam no Conta Fácil e nós trouxemos, vamos dizer assim, uma semelhança muito grande para dentro do Sync Fácil. Eu acho que isso aí é um diferencial absurdo, porque, né, nós já tínhamos um produto consolidado no mercado, validado pelos clientes, né, que funcionava legal, e aí a gente conseguiu migrar isso para uma nova versão, né, que é o Sync Fácil. Depois o Hector vai falar até um pouquinho aí do o porquê do nome Sync Fácil, né, para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Mas isso, vamos dizer assim, foi a virada de chave. Eu acho que o grande segredo do sistema hoje é isso. A gente não começou um produto do zero. Nós já tínhamos um produto, vamos dizer assim, um ótimo produto no mercado que precisava de uma roupa nova, vamos dizer assim. Sim. Então a gente revestiu aí o Conta Fácil e nasceu o Sync Fácil. Lógico que pelo fato de ser um sistema que roda na nuvem, existe muitas outras tecnologias ali. Hoje a gente não trabalha com o Sync Fácil com COBOL, né? A gente teve que migrar para outras linguagens também, mas a gente conseguiu fazer isso de uma forma que a gente não perdesse aquilo que a gente tinha de bom no Conta Fácil. Show. Muito bom. Queria saber o seguinte, primeiro, por que do nome Sync Fácil, como bem o Wellington disse aqui, né? E qual foi o momento que vocês começaram a escalar as vendas de vocês? Quando foi que vocês identificaram que, bom, agora a gente pode de fato escalar? Porque começou com o cliente, começou lá com o seu Zé, como você bem disse. Mas qual foi o momento que eu falei assim, agora dá para escalar o negócio? Agora Cara, nós temos o produto. desde, assim, vamos lá, eu vou vir mais para a linha mais atual do Sync Fácil mesmo, até por conta da... E por que o nome Sync Fácil, né? Então vamos lá. O Sync Fácil, ele, do nome, a discussão do nome, ficou eu e meu irmão discutindo o que a gente tinha que manter um pouco dessa identidade do Conta Fácil para tinha que ter alguma coisa fácil ainda junto. Uma das coisas que eu pedi muito, que a gente solicitou muito com o Wellington, ó, vamos fazer determinadas coisas no teclado, porque o pessoal, no COBOL, todo mundo é só teclado. Então eu falava assim, cara, a gente não pode fazer tudo 100% no mouse, porque às vezes o cara está lá cadastrando o cliente, ele vai ter que usar o teclado, ele não consegue ficar... Se você cadastrar um cliente no touch, é muito ruim. Sim. Então ele tem que usar o teclado. Então a gente tem que pôr teclas de atalho, a gente tem que criar esse mecanismo de facilidade. E aí o Sync Fácil foi o seguinte, chegou num determinado ponto, ele falou, olha, a gente tem que fazer um sistema web. Eu falei, beleza, tem que ser web. Por que tem que ser web? Porque a gente tem que se conectar com um monte de marketplace. E aí o Sync, ele vem de sincronizar. Ele vem de sincronizar o quê? Sincronizar todos esses marketplaces, tudo num único sistema. Atualmente, hoje saiu mais um, saiu mais uma empresa integrada. Hoje a gente tem, eu acho que 8 ou 9 marketplaces já integrados nesse pouco tempo de desenvolvimento do Sync Fácil. Hoje a gente tem 8 ou 9 integrações com empresas grandes, tá?
Posso citar aqui ó, o iFood, o Abis, o Anotaí, Olga, né? o Olga, o Pé de A Já, própria UV também, né? a UV como parceira na parte do Pix. Então, a gente tem hoje a ideia de se criar o Sync Fácil era exatamente sincronizar todos esses hubs de negócios num único negócio. E graças a Deus isso está dando um resultado assim extremamente favorável. Fizemos aí integrações aí que todo mundo falava, pô, vai demorar muito, conseguimos fazer rápido e efetiva, boa, funcionando bem. Lógico, todo software em desenvolvimento, você conserta alguma coisa, desarruma outra, vai rodando, mas o sistema, em todos esses, desde quando nós começamos a implantar lá, que vai fazer 2 anos da primeira implantação, ele nunca parou. Show. Nunca deixou o cara na mão, o cara nunca deixou de, não funcionou o sistema, isso não. Então isso já me deixa com uma credibilidade muito grande em relação às novas vendas, aos novos clientes. Nunca parou, nunca parou. Então isso já me deixa bem tranquilo. Show demais, velho. Lógico que uma coisa que facilitou bastante e começar a escalar, né, foi que o Sync Fácil, como ele, vamos dizer assim, é o irmão mais novo, né, o irmão caçula aí do Conta Fácil. Então ele foi herdando, irmão não, né, vamos dizer assim, o filho, né, do Conta Fácil. É filho. Então ele foi herdando do pai dele muitos clientes, né? O Conta Fácil aí tem um número considerável, né, de clientes já que utilizavam a ferramenta. Então a gente tem esse trabalho de converter, né, os clientes do Conta Fácil e trazer para o mundo do Sync Fácil. Isso ajudou bastante começar a escalar e ter novos clientes também. E isso foi importante para que a gente pudesse também validar a ferramenta, né? Sim. Como o Hector já está no mercado há muito tempo, é bem conhecido, tem a confiança de muitos lojistas, isso facilitou também porque nós encontramos parceiros que abriram as portas assim para testar a ferramenta, né? Então o Sync Fácil ele foi exaustivamente testado, né? E validado por esses clientes. E isso ajudou muito para que a gente pudesse construir uma ferramenta robusta, né? Como o Hector falou, e que está de pé, né? Que não sai do ar, né? Isso que é o mais importante. Fora o que vai vir de melhorias. Muitas melhorias. Assim, hoje a gente enxerga um futuro assim muito promissor. Hoje com todos os negócios aí que tem para começar, para desenvolver, o nosso time de desenvolvimento não pode esquecer do Vinícius, né? Também ajuda. O Vinícius ajuda pra caramba. Hugo. E aí toda a nossa molecada aí que ajuda bastante no desenvolvimento do produto. Então nós vamos entrar aí nos próximos meses. Nós vamos entrar com mensagem direta ao fechamento do caixa. O cara vai fechar o caixa, já vem direto no WhatsApp do proprietário a mensagem com todo o resumo do fechamento, recebimentos, cancelamentos que houveram, tudo direitinho. Isso já tá estourando já. Aí, né? E tem outros segredos aqui que a gente não pode falar, né? Claro. Até por causa da concorrência. Sim. Mas, obviamente, aqueles, né, que ficarem interessados, a gente vai abrir. São coisas muito bacanas, voltadas, né, pro segmento aí de restaurantes. Show demais. Para quem não sabe, o Sync Fácil hoje está integrado e homologado aí com a UV. E eu queria saber o seguinte, como foi que surgiu essa parceria? Na verdade, vou dar um passo atrás. Como que vocês conheceram a UV? Em que momento vocês conheceram a UV? E como que foi aberto essas portas aí para ter essa parceria entre Sync Fácil e a UV? Nós participamos lá do Summit Delivery. Delivery Summit. Foi do Delivery Summit, lá da UABS, né? Lá que a gente se falou um pouquinho mais. Show. Foi lá ou foi antes? Não, mas foi antes, né? Foi um pouquinho Na antes. verdade, antes a gente já Michel, eu não me lembro já tava exatamente conversando. o ponto inicial da nossa parceria, mas foi em alguma feira, não foi não? Ou foi lá no... Tivemos uma videochamada, estava num sítio de sunga. E ali a gente teve o primeiro contato. Pô, sabe Confesso onde eu que fiquei bem tava? assustado, mas... Eu tava no sítio do Delvan da Tuti. Exato. O Delvan lá da Tuti. Lá em Atibaia. Em Bom Jesus. Bom Jesus, Perdões. Exato. Inclusive, eu vou falar uma coisa para você. Inclusive, Edelvan, se estiver nos assistindo, um grande abraço. Não só Edelvan, adoramos. Selmo, toda a família Tuti. Pô, Sim. os caras são... A minha empresa começou a mudar por causa deles. Show. E a minha empresa era tão pequenininha, comecei a instalar o sistema nas pizzarias dele, isso há 25 anos atrás, e os caras chegavam e falavam assim, Delvan e a família, pô,
vem passar Natal com a gente, vem passar Ano Novo. Eu passava Natal e Ano Novo com eles. Tornou uma amizade, ficou tão forte. Esses caras que fizeram a minha empresa, na verdade, ser o que ela é hoje, porque eles indicavam. Eles falavam, pô, põe o sistema do Hector. Oh. E não era conta fácil, era o sistema do Hector. Todo mundo, põe o sistema do Hector, põe o sistema do Hector, põe o sistema do Hector. E aí eu fui colocando mesmo. Eu não sei, hoje eu não tenho como agradecer eles, não tenho como agradecer a Felite, que é a Felite que apostou no nosso no Sync Fácil. Pô, o Eduardo tem uma paciência do caramba, né, cara? Nos cobra, Hector, isso aqui você precisa fazer, você precisa acontecer. E ele teve a paciência e hoje, graças a Deus, as coisas estão funcionando. Agora o Edu, só manda um recado aí para ele. Edu, precisa agora colocar na nuvem. Show. Para ter qual praticidade? Pix. Sistema de pagamento online. Lá Isso pagamento é um online. diferencial. Uma coisa legal assim da nossa parceria é que eu sempre tive a liberdade criativa de sugerir novas, né, melhorias para o Sync Fácil, Show. né? Criar recursos novos também, isso aí ajuda bastante, né? Você não trabalhar engessado, você consegue evoluir com um produto, né? Então, nós tínhamos o nosso pai lá, o Conta Fácil, mas a gente trouxe muita coisa nova, né? E uma das coisas novas foi essa integração com a UV. Isso aí deu um ganho, né, para o sistema absurdo. Só para o pessoal entender um pouquinho melhor, né? De repente, o pessoal que ainda não conhece a UV também, ela faz essa parte aí de pagamentos, principalmente, né, pagamentos via Pix. Sim. E aí o que acontece? Hoje nós já atendemos clientes com o Sync Fácil que tem o salão, né? A parte de salão com aplicativos para tirar pedido através Inclusive um de celular. cliente, parceiro, amigo nosso aí, que é o Ricardo da Bela Nápoles, hoje está rodando lá o sistema de vocês com a nossa Exatamente. integração, né? E aí é que entra a UV, né? O diferencial da UV aí na integração com o nosso sistema. Porque o que acontece? Hoje, o garçom, ele consegue, por exemplo, fechar a conta do cliente e De forma prática, ágil, segura. Muito. E aí o que acontece? Ele consegue validar a conta com o cliente, se estiver tudo ok, e ele consegue gerar o QR Code para o cliente fazer o pagamento naquele mesmo momento através do celular. Sem dele. precisar ir no balcão, sem precisar imprimir papel, sem nada disso, né? O cliente faz o pagamento, a UV identifica esse pagamento integrado com Sim. o Sync Fácil, ele informa que o pagamento ele já está na conta, aquele valor, e aí o sistema dá abaixo ali na conta do cliente e ele já está liberado para Show levantar. demais. E importante, uma coisa importante para restaurante grande, que tem fila de espera, às vezes, o que acontece? Muito comum. Depois, talvez, os seus ouvintes devem chegar e falar, pô, é verdade, cara. Estamos sentados aqui na mesa, consumindo. Aí eu falo, fecha a minha conta. A pessoa fecha a conta. Aí o cara paga, vamos colocar o pagamento normal na maquininha. O cara pagou na maquininha e ele tem que levar esse comprovante ao caixa para o caixa chegar lá e fechar aquela conta. Só que num dia de muita correria, essa conta às vezes ficou lá do ladinho, veio outro grupo de pessoas, sentou nessa mesa, porque a pessoa já arrumou a mesa, sentou, aí a pessoa vai, sem se atentar, acaba lançando mais itens na mesa e aí, ao invés de ficar naquela conta, acaba juntando a conta do consumo anterior com essa nova conta. Isso faz uma bagunça no restaurante e isso é comum, pacas. Muita gente vai ouvir. E qual que é a vantagem hoje do OpenPix? A organização processual também? Totalmente, porque quando validou o pagamento aqui, eu não preciso do processo no caixa, ele já fecha a mesa, ele já fecha, já imprime no caixa um comprovante desse pagamento via OpenPix. Na hora. Automatizada. E aí, isso, na verdade, deu um resultado assim extremamente favorável. Depois o Ricardo da Nova Bela Nápoles lá, Sim. agradece a ele também Claro. por participar dessa... Ricardo, nosso amigo, parceiro, um beijão. Dentro desse gancho que vocês... Quero puxar um ganchinho aqui dentro desse assunto que vocês trouxeram aqui. É o seguinte, qual que é a importância que vocês veem de ter um banco integrado ao sistema de vocês com o sistema de pagamento online via Pix, como a UV, né? Cara, é a praticidade. Um dos recursos que entram aí para os próximos 20 dias é exatamente, apesar dele, ele cuida tanto do segredo, eu falo assim, eu sou o cara que não guarda o segredo. Não, o segredo para mim não é... Não entregando o código-fonte, eu acho que de resto pode falar tudo. Pode falar tudo, é. O nosso próximo passo, na verdade, é fazer o pedido no telefone. Show. O cliente chegar lá no delivery, fazer o pedido, falar assim, bacana, quer fazer o pagamento via Pix? Quero. A partir desse momento, ele já recebe um link lá da UV, vai processar esse pagamento e eu só imprimo o pedido após a confirmação do pagamento. O pedido é como se ele ficasse em stand-by, né? O Hector falou assim de
de futuramente, né, dando a entender que seria futuro, na verdade a gente já tem essa tecnologia hoje, né, pronta É bem já. parecido com o que é com a Wabs. A Wabs, ela é assim, a nossa integração com a Wabs. Exatamente. O pedido chega, ele fica pendente até que o pagamento ocorra. Assim que o Exato. pagamento ocorre, o Isso. pedido avança de etapa para produção. E onde está aí o diferencial, né, o Michel? Porque o que que acontece? Tem alguns clientes, independente do motivo, às vezes não trabalha, por exemplo, com a Wabs ou com alguma outra plataforma assim. Então. Para aquele pedido que ele recebe, um telefonema de delivery, né, enfim, ele tem essa opção de oferecer o pagamento através de Pix para o cliente. Então, o cliente recebe no celular dele o QR Code lá, na verdade, o link de pagamento, né? Onde ele pode fazer o pagamento, só que até esse pagamento ser realizado, né, e confirmado pela UV, o pedido dele fica numa espécie de stand-by ali, aguardando. Quando esse pagamento é confirmado, aí o sistema recebe esse pedido de fato e aí entra no processo, O processo natural. produtivo. Né? Show demais. Bom, a UV hoje ela tem mais de 20 soluções Pix. Algumas delas são WhatsApp Pix, Maquininha Pix, Split, enfim. Qual dessas soluções mais agrega valor na integração com as soluções de vocês? E uma segunda pergunta relacionada a essa seria a seguinte. A gente está falando aqui da parte mais básica da pizzaria, que é a compra de uma pizza. É muito fácil o caminho da compra da pizza e receber por essa venda que foi feita da pizza. Mas imagina um salão como o do Ricardo, que tem lá os seus garçons ali e tudo mais, que atende a galera. É possível eu fazer o pagamento no Pix pro garçom, que tem aquela taxa de 10% de serviço, e já ocorrer um split automático pro garçom dentro do sistema de vocês? Atualmente não. Show. Mas dá para desenvolver isso. Sim. Ó, como que funciona também existe essa- algumas coisas que são impossíveis de fazer. O que for impossível, a gente demora 15 minutos. Mas o que for possível, a gente... Bom, na linguagem de vocês, 15 minutos é quanto? 2 aninhos, né? É tudo isso aí, não. Não. Cara, mas assim, ó, eu quero deixar bem claro que pra todo mundo aí, como eu disse, assim que fácil hoje é um serviço, é um sistema que tá integrado e homologado à UV. Cara, a gente sempre vai disponibilizar quantos devs forem necessários, forem precisos. Vocês sabem do nosso time como que trabalha, para que a gente avance o mais rápido possível, principalmente com a galera de delivery. A ideia, na verdade, é fazer muito mais ferramentas, né? Sim. Junto com a própria UV. Por quê? É para engrandecer o produto mesmo. Né? E sabendo que a gente está por trás da gente, tem um banco, né? É que às vezes o Por pessoal trás fala de você tem um banco. o UV. Certo. A UV é um banco. E aí você chega e fala assim, pô, qual a credibilidade do produto? Gigante. Óbvio. Então, a partir do momento... Hoje você vai falar, hoje a gente tem essa solução Pix. Mas amanhã entrou novas ferramentas da UV que podem ser agregadas ao sistema. Nossa, a nossa empresa está de portas abertas para exatamente receber essa tecnologia e poder garantir que todos esses produtos... E quem tem a garantia, na verdade, não sou nem eu nem você. Quem tem a garantia é o nosso usuário, concorda? E essa parceria é muito importante com a UV, porque o que acontece? Esse segmento, até o Hector, quando eu embarquei nessa aí, né, a gente se tornou parceiro, ele falava assim, você vai ver o mundo que você está entrando. Porque antes, né, quando a gente não conhece profundamente esse ramo assim, de fast food, restaurantes, enfim, a gente tem um olhar muito superficial. Acha que um sistema para esse segmento é um sisteminha que vai receber um pedido e vai imprimir alguma coisa. Mas, assim, é muita coisa, né? Não imaginava que envolveria tanta coisa assim. E ter um parceiro como a UV é fundamental, porque a UV agora, vamos dizer assim, é um braço nosso, né, nessa questão financeira, né? Sim. De pagamentos. Então, ela poupa a gente também de repente, ter que desenvolver algo específico nesse segmento. Show. Como, por exemplo, porque desde o começo, desde o início, já era um pensamento nosso oferecer para os clientes um meio de pagamento via Pix e assim por diante, né? Essa nova tecnologia, porque a gente sabe que se você não tiver, você vai ficar para trás, né? Sim. Na verdade, o software que não é integrado, não tem essa possibilidade, ele já começa a corrida lá atrás, né? Então, ter essa parceria com a UV para a gente foi fundamental, para que a gente pudesse ganhar, né, frente nessa corrida aí e também que a gente pudesse se dedicar ao que é o mais importante para nós nesse momento, né, que é a necessidade específica dos nossos clientes, né, na parte de restaurante. Então, o sistema ele é muito profundo também nessa parte que envolve aí produção, enfim, né, essas questões mais técnicas voltadas para o restaurante. E ter a UV
sendo um braço aí nessa questão financeira, para a gente Show demais. foi muito importante. E a UV hoje, ela já não é mais só um sistema de pagamento. A gente recebeu nossa licença, estamos 100% homologados ao Banco Central. A UV se tornou uma instituição de pagamento. Ou seja, a UV hoje ela é um banco. Nós temos aí o nosso Pix conectado, o sistema do Pix conectado 100% ao Banco Central. Então, nós nos tornamos, de fato, um banco e muito em breve não teremos mais só o Pix. A gente terá todos os recursos e serviços pagamentos que um banco, como o cartão de crédito, que é o produto que está bem próximo de ser lançado. Posso citar aqui uma Claro. pessoa? Vou citar aqui o Pretinho, da pizzaria Tá gostando? da pizzaria Casa Nova. Casa Nova. Na Casa Nova, ele chegou para mim um dia, ele Mais me um ligou. mês e meio que ele é nosso cliente. Parceiraço também. Ele entrou por indicação nossa, porque ele chegou e falou para mim algumas dores dele lá, né? Chegou, pô, rapaz, tinha um rapaz que ficava aqui cuidando da página dele, o cara colocou como chave Pix o telefone do cara, né? Tirou, Nossa. ele mudou a Deve chave ter Pix. recebido algumas E aí o cara recebia os Pix da loja, tava entrando na conta. Isso ele pode validar. E depois manda um abraço para ele, Pretinho, gente boa pra caramba. Aí ele chegou, virou e falou assim, quando eu falei para ele da solução Pix, eu falei assim, cara, dá uma ligadinha lá pro Michel, fala com ele sobre o Open Pix, porque a vantagem, na verdade, do Pix é o seguinte, hoje os caras acham que assim, vê se caiu o Pix, vê se tá na Não, conta. isso Isso é uma desorganização insanidade. total. Sim. Imagina para uma pizzaria, porque É insalubre você ter que ficar conferindo Pix a Pix. e nós estamos falando assim de restaurantes que não é Principalmente uma pizzaria como a Bela Napoli, que vende 2.500 pizzas no Exatamente, sábado à noite. exatamente. Imagina o cara ficar conferindo Pix a Pix. Era pô. isso que eu ia 45% das vendas num sábado do Ricardo é via Pix. É. Imagina. A Vamos própria dizer Casa que Nova, hoje ela tem aí... É loucura. Chega a 1.000 pedidos, né? De repente. eles vendem bem, eles vendem bem. Muito, Vende bem. muito. E Então- eles têm. Quando eu coloquei lá para ele colocar o Pix, foi junto ao Abis. Sim. Que eu falei, quando ele falou esse negócio da chave, eu falei, porra, põe lá o Open Pix, habilita o Open Pix, que você não precisa ter nenhum tipo de controle, vai direto para sua conta, é um banco, empresa séria, tudo mais. E ele colocou, eu perguntei para ele esse final de semana, eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, pô, melhor coisa que eu fiz, agora tá sossegadinho, eu não preciso me preocupar, e assim vai indo. Show. E é segurança e confiança, porque assim, devido à integração, né, do OpenPix, o pedido só é liberado após a confirmação do pagamento. Então não tem aquela necessidade de uma pessoa ficar entrando na conta, olhando, deixa eu ver se cair mesmo, me manda o comprovante de pagamento, sabe? Um funcionário a menos. Exato. Você Ou até imagina, mais que um. assim, num universo de uma pizzaria que de repente tem 50 pedidos num sábado, numa sexta-feira, é uma coisa, de repente isso é plausível, dá para fazer. Mas para uma pizzaria que tem mais de 600 pedidos numa única noite, isso se torna um processo assim quase que Mas vou te falar, impossível, viu? né? Uma coisinha só. Essa pizzaria que vende 50, se ela levar balão em 2 pedidos, ela toma um balão gigantesco, um prejuízo. perto do contexto geral do negócio. Exato. Então, hoje, para o administrador de uma empresa, ele tem que estar antenado nas tecnologias de forma a ele pensar nos meios em que ele se sinta mais resguardado. Sim. Resguardado pela segurança tecnológica. Pô, o cara chegar hoje e falar, não, fico lá conferindo o meu Pix, Loucura. pô, isso é loucura, cara. Não dá. Me diga uma coisa. A Sync Fácil hoje, ela é um sistema para todos, independente do porte, do tamanho do cara, ou não? Hoje vocês já têm um nicho mais específico do porte de empresa. Por exemplo, vou melhorar minha pergunta. O Sync Fácil, ele atende a pizzaria do João, que tem suas 60 mesas numa noite, cheia todas as noites, assim como ele também pode atender o Gabriel, que tem um deliveryzinho que vende 15 hambúrguer por dia. Não, eu atendo, assim, eu não tenho distinção de cliente. Show. Para nós, a nossa empresa ela atende Mas tanto veja que minha pergunta não é Ó, se você tem distinção ou não. não. É o sistema ele está pronto, Capacidade. preparado. apto para atender todos eles. Perfeito. É assim, vamos lá. Aquele cara menorzinho, geralmente ele atende mais só delivery. Assim, até você perguntar pro Ricardo, você fala, eu tenho uma pizzariazinha, né? Eu tenho um delivery, não é? Se você for perguntar pro Ricardo, eu tenho um delivery. Mas o delivery dele chegou num dia que vendeu 4.000 pizzas. Sim. Eu estava lá na Black Friday, foram 4.213 pizzas vendidas em apenas 5 horinhas. Inclusive o Pietro estava lá com a gente, tirando pizza do forno, loucura. Legal. Aí você chegava e fala, então isso é uma pizzaria. Se você for ver, eu tenho uma pizzaria delivery. Qual é o porte disso? Então, quando a gente fala sobre pizzaria delivery, nosso sistema é sempre... o Conta Fácil ele foi muito especializado no delivery.
E aí, por conta disso, o Sync Fácil, a gente bateu muito primeiro na tecla do delivery, né? Show. Tanto que depois nós fizemos o atendimento do garçom via celular, tudo direitinho, né? Para atendimento de mesas. Então, a partir de agora que ele está agora rodando melhor essa parte de mesa também. Mas ainda tem outras coisas a colocar. Mas hoje a gente atende pequeno, médio e grande restaurante. Hoje o nosso sistema é multiloja. O cara tem lá no sistema online, ele pode ter lá, a gente atende aqui também a Jet Pizzas, exemplo. Franquia, né? A Jet É Pizzas importante, tem né? 14 lojas. Obrigado, Matheus Carinhena, gente boa pra caramba também. O outro Matheus, o Matheus Sobral também, gente boa. O Caio, toda a molecada lá da Jet, gente boa demais. Trabalham com a gente há mais de 10 anos também. Bacana. Lá eles começaram com conta fácil. Hoje já Aguardou estão com o Sync Fácil. o desenvolvimento do Sync Fácil, colocou o Sync Fácil, até nós colocamos na Júbilo, você lembra da Júbilo? Lembro. O Júbilo abriu uma casa gigantesca na estrada do Campo Limpo. Uma casa maravilhosa, linda. Era uma agência do Banco Bradesco. Os caras foram lá e colocaram um restaurante lá. E aí, ele falou, eu quero colocar o sistema novo lá. Esse também foi um cara que apostou também na gente, né? É o Ronaldo, né? O Rogério. E aí eles também apostaram nesse novo produto. E quando nós colocamos lá, o pessoal da Jet perguntou para eles, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá rodando, tá ficando legal. E aí o Caio o Matheus foi e colocou lá também na Jet. E falando sobre capacidade de atender, que eu acho que a sua pergunta é mais voltada também para isso, né, Sim. Michel? Assim, se hoje a gente tem condições, através do Sync Fácil, atender desde um cliente que vende muito para um cliente que vende menos, né? Uma ideia, assim, que o Hector sempre plantou na gente aí na parte do desenvolvimento é essa. Se a gente tiver um produto que a gente consiga atender o grande delivery, aquele cara que vende muito, como por exemplo o Ricardo lá, né, da Nova Bela Nápoles, a gente vai conseguir atender um cara que de repente tem um fluxo menor, né, de pedidos. Então, o Sync Fácil, embora seja um sistema web, e ele também é instalado também em um ambiente local, tá? Ele não é só web, a gente tem uma versão que a gente coloca na estrutura do cliente, né? Caso ele tenha alguma necessidade, uma dificuldade específica com o link de internet, enfim. Então, hoje nós temos um sistema parrudo nesse sentido, que suporta, assim, tranquilamente um fluxo alto de pedidos, e esse mesmo sistema, ele também atende um cliente que tem um fluxo menor, entendeu? Show. Você na posição de CTO da empresa, me tira uma dúvida. O que os clientes eles mais buscam dentro do sistema do Sync Fácil? E quando se trata de cliente sempre quer algo mais. Como que é essa relação de vocês com os clientes para trazer melhorias e atualizações para o sistema? E dentro dessa minha pergunta, eu queria que você me respondesse já outra, aproveitando o gancho, que é o seguinte. Tenho minha pizzaria, estou com o meu sistema, certo? Estou com internet. Caiu a internet, cortaram o cabo de rede de internet aqui. Como é que eu vou vender na minha pizzaria essa noite, sem internet? Aí, vamos lá. Vou tentar responder tudo, você vai me lembrando, tá? Se eu Show. esquecer de alguma coisa. Primeiro, com relação ao que a gente percebe que os clientes mais buscam, aí eu vou te falar na questão da tecnologia, né? Show. O que os clientes buscam é uma ferramenta assim que seja robusta, que aguente, vamos dizer assim, o fluxo de trabalho que ele tenha, e que seja segura, né? Que tenha os seus dados seguros. Hoje, até por causa da LGPD, a gente fala assim que o novo petróleo é a informação sobre cliente. Sim. Isso aí, com O certeza. valor de uma empresa hoje está 100% relacionado aos dados que ela tem. Exatamente. Então, nós estamos falando aqui de sistema em nuvem, nós estamos falando de sistema local. Então, é feito todo um trabalho de segurança também por trás, né, da informação do cliente. Mas o mais importante ali, vamos dizer também, no dia a dia do restaurante, é que o sistema ele suporte o fluxo de trabalho, né? Ele não caia. Quando eu falo cair, é o sistema de repente ficar fora do ar ou realizar operações erradas, né? Assim por diante. E principalmente na questão de segurança das operações dentro do próprio sistema. O que seria isso? Segurança para cancelar um pedido, cancelar um item, alterar um item, que tudo isso é muito importante
para um restaurante, né? Para o dono do E restaurante. para o dono do restaurante também. Além disso, Mas até pra questão processual dos garçons, pô, poder fazer algo simples, Opa. prático, pra não precisar ir ali, aqui. exato. Pô, quanto mais você facilita a vida do funcionário, né? É. Acho que mais satisfação e prazer ele tem de estar ali operando, trabalhando. E assim, o sistema, E o sistema tem essa ligação de quando a gente pensa em oferecer, né? sistema, Michel, o sistema não é só um input de informação. Sim, O importante também é a saída dessa informação, né? exato. Porque você, como lojista, você precisa ter acesso de forma rápida e prática aos dados que estão alimentando ali o seu sistema. Principalmente na questão financeira, porque isso é importante para o lojista, porque esses dados é o que vai fornecer para ele, vai ajudar ele na tomada de decisão para os próximos passos para o seu restaurante, né? Em termos de crescimento, conseguir avaliar como o desempenho da sua equipe e assim por diante. Então, o Sync Fácil, ele é muito robusto nesse sentido, entendeu? Show demais. E uma característica muito interessante é assim, a gente escuta demais o cliente. O cliente chegou para mim, virou e falou assim, olha, eu estou precisando de algo que faça assim, 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 assado. Essa informação não é perdida. O tempo inteiro o cara pede alguma coisa, faz alguma solicitação, uma nova tecnologia. Eu acredito que você não faça tudo que eles peçam, mas aquilo que faz sentido. Não, o que eu falo para o cliente é o seguinte, não é que a gente não faz tudo. Eu acho que o nosso propósito é fazer tudo que agrade ao ramo de negócio. Eu não Isso. quero agradar, Show, perfeito. eu não quero agradar a pizzaria A ou a pizzaria B. Às vezes Mas a o pizzaria setor, A o nicho inteiro. ela me dá uma ideia, entendendo? É o que eu falo. A ideia, você pode me dar a ideia, a gente vai executar essa ideia, mas isso vai servir para todo o nosso hub de clientes. Eu não faço distinção. Ah, não, isso aqui é um produtinho que é só para você que me deu a ideia, é só para você. Não, eu não faço pacote. O Sync Fácil ele é um produto que ele é igual em todos os lugares. O que ele modifica são as configurações, o formato de uso, o que você quer, qual o esquema de comanda e assim por diante, que acaba tendo diferença entre um cliente e outro. Então são Show. configurações que mudam, mas do resto e ideias, o que eu mais fomento em todos nós é, a gente precisa inovar. Então para a gente inovar, a gente tem que escutar demais. É escutar o tempo inteiro o cliente, escutar a necessidade dele e tentar fazer da necessidade dele, a solução. E assim, hoje não existe sistema que não precise de manutenção, de atualização. O mundo está mudando a todo momento, né? Exato. Se a gente não tivesse esse pensamento, hoje a gente não teria integração com a UV, né? Então a gente tem a cabeça aberta com relação a isso. E é uma tecla que a gente sempre bate, que é assim, você ter um bom produto é importante, mas você ter um bom suporte, um bom atendimento é tão importante quanto. O produto. Se, de repente, não for até mais importante, né? Esse relacionamento com o cliente para que ele se sinta seguro. E um diferencial da empresa, né? No caso do Sync Fácil, é esse. Todo cliente, ele é tão importante quanto o outro. Não existe um cliente que seja mais importante. A gente tenta tratar todos os clientes De forma igualitária. exatamente. Perfeito. Então, em termos de importância, né? Então, nós escutamos a todos, tentamos dar atenção à demanda de todos eles para que todos os clientes fiquem felizes, porque a gente sabe também que um marketing importante, principalmente nesse mercado, é o boca a boca. Ele é tão importante quanto um marketing, né, digital e assim por diante. Então, um cliente satisfeito, ele vai falar bem do seu produto, ele vai indicar. O melhor vendedor do seu É o nosso produto cliente. é o seu cliente. pra Ninguém você- melhor do que ele para ser o seu canal de vendas ali. Só para você ter uma ideia, meu cliente número 1 da empresa, Dagoberto Rocha. Dagão morreu no Covid, em 2019. Daguinho, filho dele, hoje pai do Léo, marido da Amanda. Deixa um abraço para ele também, fantástico esse garoto. Ele chegou, montou um novo restaurante lá em Porto Seguro, né? Com salão, Porto Seguro com salão. Fui até lá, porque o nosso cliente era aqui em São Paulo. Aí o Dago foi para Porto Seguro, pegou um lugarzinho lá na Passarela do Álcool, que todo mundo falava que aquele lugar era pavoroso. Hoje ele tem um restaurante fantástico lá, é muito conhecido, chama San Diego, não sei se já ouviu falar, na Passarela do Álcool. Lindo, lindo, lindo o restaurante dele. Ele tem um restaurante lá lindíssimo. Aí virou, Hector, vou montar um novo restaurante. Falei, eu vou colocar o sistema novo e diferente. Não vou colocar pela internet, eu vou até aí. Fui até lá, conversei com a família toda, tal. São mais de 25 anos. Ali sim, são 27 anos de relação, cara. É um cara que confiou no primeiro produto, entendeu? Então,
já tem um longo trabalho. Ele hoje fala, Hector, eu quero mais coisa. Ele pediu um negócio interessante que nós damos para ele, que ele adorou, o negócio do serviço, né? Ah, é verdade. Lá na Bahia não cobra-se serviço. E esse negócio que você falou do Pix, sabe quando você fala, já daria para fazer, para ir direto para o garçom? O split. Isso, você sabe o que ele tem lá, cara, que foi muito engraçado. O cara chegou e falou assim, olha, não cobra o serviço. Só que eu queria que na conta ele apresentasse o valor do serviço como um serviço não obrigatório. E aí nós colocamos uma mensagem super bacana na conta. Olha, foi bem atendido. Ó, a caixinha sugerida é X. E aí o próprio garçom anda com a maquininha dele, exemplo de um meio de pagamento lá, e o cara usa. Por que não colocar hoje para o cara já pagar e ele já fazer o split já dos 10% do garçom para a conta dele? Isso é um produto que a gente pode incorporar nesse restaurante que lá na Bahia, isso é fantástico. O nosso split já está pronto, tá? Então seria só vocês mesmo. A ideia é assim, foi nesse Disponibilizar bate-papo pra aqui já lembrar dessa questão. E assim, um diferencial, Michel, né, que nós temos, por exemplo, em relação à parceria da UV, é essa proximidade. São parceiros muito próximos mesmos, né? Então isso facilita muito, né? Novidades que a UV tem já vai passando para a gente, um pessoal assim muito legal também nos auxiliando Sibelius. nessas integrações, falar aí do Sibelius, né? Que nos ajuda bastante. Então essa parceria mais próxima ajuda para que o desenvolvimento seja mais rápido também e sem dúvida nenhuma trazer novidades, né, para os nossos clientes aí através da ferramenta. Show demais. Maravilha. Sibelius, um beijão. O nosso Steve Jobs dessa geração. Cara genial, absurdo. Não sei como o Sibelius consegue codar com tanta excelência. Bom, 2025 é um ano que teremos grandes eventos aí no setor de delivery. Queria saber de vocês qual é a importância de se estar em eventos de delivery, seja ele qual for, o tamanho for, aonde for. Olha, qual que é a importância que vocês veem de estar numa Fispal, de estar numa Expo Pizzaria, enfim. atualmente, o que aconteceu durante esse período? Estava discutindo com o Wellington, né? Falei, pô, então a gente precisa participar das feiras agora. O que acontece? Uma coisa é você estar com um produto que, exemplo, o Conta Fácil ele era um produto que estava cansado já. Ele precisava de renovação. Então não adiantava eu montar um stand e falar, vou montar um stand aqui com Conta Fácil para procurar a venda numa feira. Então, eu falei para ele, vamos amadurecer o Think Fácil, vamos colocar recursos no Think Fácil, vamos montar realmente um stand que seja bacana para esse pessoal poder conhecer um pouco mais do produto, principalmente quando você fala de feiras, o pessoal vem muito de fora, né? Exato. E aí, quando eu fui ver Fispal esse ano, espaço pequeno e muito caro. Sim. Então, eu não consegui participar esse ano. Mas para o próximo ano pode contar que nós vamos estar lá. 2026 vamos estar lá, porque eu vou contratar agora em 25. Eu vou estar lá na Fispal e já vou contratar. Show. E as outras feiras, exemplo, a Expo Pizza, ainda é possível participar. Vamos ver se a gente Custo consegue menor, para né? isso. E falando um pouquinho da importância de estar nas feiras, primeiro porque assim, né, você estreita relacionamentos com clientes e também abre a porta para novos clientes também, exato. conhecer a nossa ferramenta. Até parceiros. Exatamente, novos parceiros também. Então, isso é muito importante. E, obviamente, a gente precisa sempre estar antenado, né? O que a concorrência também está fazendo, né? Então, é uma oportunidade de conhecer também, vamos dizer assim, os nossos concorrentes, ver novidades, né? E ter novas ideias também. Por isso que a gente vai passar lá. E isso também é importante porque, assim, nas feiras, a gente tem a oportunidade, de uma forma mais descontraída, às vezes, captar informação de possíveis clientes ou de clientes também sobre necessidades específicas, Michel. Então, abre uma luz assim para nós, para que a gente possa fazer desenvolvimentos voltados para aquilo que a gente ouviu também ali na feira, né? Isso é muito importante. Show demais. Quais Acho que são os interessante próximos? Até mencionar aqui o tablet. Eu acho legal. Claro. Ó, a gente Essa tem- é a pergunta que eu ia fazer agora, inclusive. Quais são os próximos passos aí da Think Fácil para melhorias, modernização do Nós sistema? estamos agora, na verdade, desenvolvendo o aplicativo onde o próprio cliente tira o pedido na mesa, Estilo né? Magumer? Estilo Magumer. Mas com alguns diferenciais, né? Porque como nós temos essa parceria com a UV, então Facilita ainda mais não a vou questão dar do meio de muito pagamento. spoiler aqui não, mas assim, a gente vai trazer novidades na forma de pagamento também para o cliente já na própria mesa, né? Show demais. Então isso é muito Então eu legal. posso fazer o meu pedido? Pode.
E eu posso eu mesmo finalizar e já pagar sem precisar. Exatamente. Isso. Show. E já finalizar o processo todo lá no caixa, sem precisar fazer nada. Você simplesmente levanta e vai embora. Lembrando que isso, hoje a gente já tem esse método, né, de trabalho, mas no aplicativo Do garçom. do garçom. Então, o garçom consegue, como a gente já falou anteriormente, gerar o QR Code e o cliente fazer o pagamento ali na hora e já liberar a mesa. Só que a gente está trazendo essa novidade também para o salão. tablet de autoatendimento, né? Vamos dizer assim. Bacana. Isso vai ser... Tipo uma espécie de token ali, de totem. Não, por enquanto não. Por enquanto um tablet de Na 9 mesa. polegadas mesmo, na mesa, onde o cara vai navegando. Faz o auto-pedido ali. Isso, ele faz o autoatendimento ali na mesa, começa, o que você quer comer? você, tá. Show. Vai lá, o cara faz pedido, envia, a produção, se for Se eu não me monitor, engano, aparece. a franquia T-Max Fry faz esse tipo de serviço. Eles têm lá um tabletzinho na mesa. Que a gente mesmo faz Bastante o comida japonesa já tem Sim. isso, né? Agora a gente está trazendo isso para pizza. Quem me pede muito isso é a Rita lá da Tucuna. E depois a gente vai colocar lá também. A Rita já é cliente de vocês lá na Tucuna. Eu gostaria muito que vocês dissertassem aí, me falassem um pouquinho dos próximos desafios aí, dos próximos passos da Think Fácil. Cara, um deles é o O tab- tablet. A outra é a nossa central de pedidos, que eu estou devendo isso pro Valmora da Cadalora faz um tempão. Show. Cara, O que seria? o Valmora ele quer que faça uma central entre as lojas para que o atendimento seja numa central e ele distribua para as unidades. E eu estou em débito com ele, mas não esquecido, né? É que assim, quando você pensa em produto, Michel, o produto é muito grande. Ele é muito grande. Sim. E parece, assim, às vezes as pessoas falam, ele não está dando atenção para mim. O cara não imagina o quanto a gente está dando atenção. A gente está dando muita atenção e, na verdade, a gente está demandando conforme também vai tocando a banda, né? Porque eu não posso parar determinado processo. Então, a gente começou um determinado processo que foi no salão, com os celulares, agora a gente vai passar para os tablets e, em seguida, a gente vai para o caminho da central de pedidos, que eu tenho que entregar isso para ele de qualquer jeito. E tem que agora eu me sinto muito mais tranquilo de entregar um produto para ele, que nem ele. Nós implantamos já numa loja dele da Água Funda, né? Cada hora, né? Cada hora da Água Funda. Cada hora é o nome da pizzaria. Isso. Lá do Aí ele Valmor. tem várias unidades. várias E unidades. uma coisa que é bom deixar claro, porque quando se fala de central de pedidos, pode ser que alguém entenda de forma errada, achando que o sistema ele não consiga trabalhar com várias plataformas. Hoje o Think Fácil, ele já trabalha com várias plataformas ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, ele recebe pedidos ao mesmo tempo do Olga, o Abis, do iFood e enfim, né? De outras plataformas aí. Já. Quando a gente fala, anota aí e assim por diante, né? Quando a gente fala de central de pedidos, Não, é um call center que a galera Exatamente. recebe. Isso. então é centralizar Sim. pedidos de diferentes Telefones. CNPJs, trazendo para dentro de um É único ter um sistema. serviço de telefonia IP e um WhatsApp nuvem que funciona integrado ao Isso, sistema. Isso. Aí o cara tá lá numa central, atendendo, exemplo, na central da Cadalora, que é no Butantã, mas vai atender a loja A gente hoje tem alguns da clientes Paulista, que assim, trabalham né? assim, donos da pizza, ofício da pizza, a própria Bela Napoli, Pizzaria Lelos, eles têm um serviço assim. Uhum. E isso, inclusive, é um parceiro novo que surgiu aí, que é a Fasterisk, do Everton, lá de Brasília, que eu quero, inclusive, trazer e conectar Com a nossa empresa. juntos aí para poder fazer essa solução que vai ser, eu acho que um dos grandes... Vai descortinar, de fato, o setor de delivery. Existe um parceiro nosso aí que tem essa integração, mas eu queria muito construir isso em conjunto com vocês, pra gente, de fato... Na verdade, assim, é indiferente, é o que eu falo. Hoje, a gente se integra com qualquer empresa. Hoje a gente está no modelo do Open Delivery. Lá no Open Delivery tem um monte de hubs de negócios lá. Sim. E a gente está integrado com todos eles. Hoje eu liguei para um lá Hoje foi CCM. A CCM Pedidos. Nós integramos a CCM Pedidos hoje. Então, o fato de você ter hoje um hub de negócio com um determinado sistema, você vai ter com um, você vai ter com dois. Se aparecer um outro concorrente nosso que vai usar a Fasterisk, pode ir. Sim. O negócio tem que ser, quanto mais pulverizado for, melhor fica a tecnologia. Para todo mundo, para o usuário final, isso é bom. Isso barateia a tecnologia. Exato. Tá bom? Sim. Essa é a minha opinião a respeito disso. Show demais. Queria saber o seguinte, ao longo desses mais de 20 anos aí juntos, trabalhando aí, eu sei que vocês têm pouco mais de 3 anos juntos, eu queria saber
nessa jornada de vocês como empreendedor, quais foram as principais lições que vocês tiraram ao longo do caminho aí que vocês chegaram até aqui? Posso falar aí Deixa primeiro? ele falar Claro. primeiro. Acho que a minha história é mais curta, né, do que Sim. do Hector, sou mais novo também. Mas você tem uma Bem mais jornada novo, de pô, sacanagem, hein? desenvolvedor. Acho que eu costumo dizer que todo dev ele é muito empreendedor, né? Ah, com certeza. Eu trabalhei por muitos anos, né, numa empresa e depois abri a minha própria empresa, né, e aí tô seguindo aí o caminho, vamos dizer assim, tocando meus próprios negócios. E agora com essa parceria aí com o Hector, né? Mas o que eu vejo mais importante é isso, né? Para que você construa algo sólido, você precisa de ter parceiros. Sim. Dificilmente você vai conseguir construir alguma coisa sozinho. Então, quando você tem bons parceiros, a sua jornada ela pode ser muito maior do que, de repente, você se fechar em um mundo ali, sabe? Querer fazer tudo, controlar tudo. As coisas têm que andar como um time, né? Sim. Um time lógico que num time tem a estrela, né? Vamos dizer assim, que brilha. Mas tem que ter os operários ali Claro. para ajudar, senão essa estrela nunca, jamais vai ser estrela. Então eu aprendi isso, né? Quando você tem bons parceiros, você encontra pessoas dispostas também a trabalhar em conjunto, você consegue ir muito mais longe. Né? E uma outra coisa também é você sempre estar aberto para novas ideias, entendeu? Que foi o que possibilitou a gente, por exemplo, conhecer a UV, né? E agora ter uma necessidade nossa suprida for por causa disso, né? Quando você está antenado, você aproveita para ouvir novas ideias, enfim, aceitar novos parceiros, você tem esse tipo de oportunidade na vida, né? E isso Show faz demais. toda a diferença. Para nós que somos empreendedores, assim, é algo muito válido, né? Sensacional. Aqui eu vou aproveitar esse momento aqui para agradecer primeiro ao Vinícius, ao Hugo, a Cláudia, que trabalha comigo há muito tempo também. A Cláudia é do meu financeiro, mas é o que eu falo, hoje minha empresa só é uma empresa séria pelo DNA que ela tem. Ela tem um DNA de seriedade, apesar eu sou um cara extremamente extrovertido, brincalhão, falo besteira pra caramba, mas quando o assunto é funcionamento de software ou deixar um cliente na mão, cara, é algo que eu realmente fico muito chateado. Então, não posso deixar de agradecer a cada um dos meus colaboradores por toda a ajuda que eles me dão, cara. Eu preciso de alguma coisa, esse meu time é fantástico, cara. Eles trabalham... O Vinícius agrega muito. O Vinícius, ele sempre dá muito boas ideias, é um cara que está sempre antenado nas questões do software, a gente discute sempre junto, a equipe trabalha junto, a Cláudia fecha esse nosso circuito e o Hugo entrou agora, faz acho que uns 6 ou 8 meses, mas, esse menino mudou demais, tá ficando um avião, tá ficando muito bom. E também conto com o meu irmão, conto com o Marcelo, mas do meu time são esses daí. Mas quando você me pergunta, você chegar a falar assim, cara, para onde nós vamos, cada vez mais eu acredito que eu vou ter novas pessoas na nossa equipe e nós vamos crescer exatamente com esse mesmo conceito de ter sempre o cliente funcionando perfeitamente e nossa preocupação é com o cliente. Depois, todo o restante a gente se vira. Deu algum probleminha aqui, a gente resolve, vai resolvendo um com o outro, mas o interessante é o cliente estar sempre satisfeito e ouvir o cliente o tempo inteiro. Para mim é isso. É cultura, né? Quando você tem um time assim bom, Engajado. isso é um diferencial. Agora, quando você tem um time assim de pessoas você consegue unir essas pessoas assim que, né, tem um nível de excelência naquilo que eles fazem, é um diferencial. Eu falo sempre isso pro Hector, assim, às vezes também acho que vem a calhar algumas coisas na vida, né, de você encontrar pessoas assim em diferentes áreas que são muito boas naquilo que fazem, né? Então você conseguir unir essas pessoas, poxa vida, é algo fantástico, né? E hoje o Think Fácil ele tá assim crescendo muito, né? Às vezes, né, Hector, eu acho que está crescendo mais até do que a gente. Eu acho que vai ter que passar por muitas adaptações aí, porque foi mais, o boom tem sido maior do que a gente tinha esperado, assim, né? Lógico que, como empresário, todo mundo espera que aquilo que você empreende, ele cresça, né? Sua empresa cresça. Mas, às vezes, tem um crescimento até maior do que você esperava. E isso também requer adaptações, né?
Então, a empresa ela passou por esses ajustes aí, está conseguindo lidar melhor com essa questão aí do crescimento. E o futuro aí que a gente, o horizonte aí que a gente visualiza é um horizonte excelente. Eu resumo as falas de Fila de vocês espera. o seguinte: A gente está com fila de espera. uma cultura forte, uma cultura bem enraizada. Até porque existe uma frase que diz que cultura forte vence o trabalho duro no café da manhã, né? A cultura forte devora no café da manhã o trabalho duro, né? Então, dá pra ver que existe uma cultura bem fortificada, existe conceitos e princípios que são bem seguidos, Básicos. bem alinhados, né? Acho que diria que A talvez, gente briga por causa disso. pelo que vocês falam, acho que é a base de vocês, né? É o alicerce de vocês. Como na construção de um prédio, sempre a gente costuma olhar as grandes torres, né? Mas a gente não sabe as fundações que foram feitas para que para que suba. de fato esse prédio tivesse a altura, a estrutura, né? O dinamismo. Então, assim, existe algo interno aí que é bem sólido, né? Bem... Isso eu acho que enraizado. Acho que isso é um dos grandes diferenciais para a Think Fácil chegar onde chegou e estar crescendo como está crescendo, né? O Wellington fez uma. O Wellington, eu tenho um agradecimento todo especial a ele, porque a parte de roupagem do software, ele cuida muito bem de roupagem, é um cara muito caprichoso. Show. Não só para. Eu falo que a gente tem que ser muito minucioso na escrita. Ele é back, ele é front, ele é tudo. Ele é né? tudo. Cara, assim, ó, as nossas. Assim, é um cara que eu acho que tô falando mais que minha mulher, né, cara? É verdade. A gente acaba conversando porque né, a gente está conectado natural. o tempo todo. Quem tá mais o tempo passa, todo, passa muito tempo junto, né? É o tempo inteiro discutindo ideias, o tempo inteiro desenvolvendo novas ideias e colocando as ideias, escalonando ideias, né? Então a gente está o tempo inteiro discutindo, conversando. E ele tem um capricho todo especial a fazer o produto. A gente contrata designer para fazer. Os caras não é. O Conta Fácil era um negocinho. Porra, o desenvolvimento em COBOL, você desenhava a tela no teclado. Sim. Já hoje você vai falar, não. A gente tem que fazer um negócio? Não, vamos fazer com designer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, o desenvolvimento mudou muito do Think Fácil. E hoje ele é muito mais profissional do que... Não tiro de nenhum minuto toda a credibilidade que meu pai tem. Meu pai, cara, se tem um cara que eu admiro na minha vida é meu pai. Meu pai, o dia que meu pai fechar os olhos, eu vou falar, cara, ele vai fechar os olhos, mas eu estou feliz porque eu fiz tudo por ele e eu tenho certeza que ele fez tudo por mim. Show. Só isso. E hoje eu tenho meu novo parceiro aqui que a gente trabalha, corre junto, discute, briga, mas é assim, a discussão nunca pode ser... A gente sempre fala que a gente briga para o quê? Exatamente para chegar num ponto final melhor, né? Sim. Tá? Então Não, isso. questionar é sadio, né? Questionar leva à prosperidade. E uma coisa ao sucesso. importante, assim, Cara, se você não aceita ser questionado, ser contrariado com ideias, então tá errado. Você Quantas não vezes? presta pra- Não, assim não. Trabalhar numa empresa que a direção não faz sentido. Verdade, que não escuta o grande líder. Até porque todo mundo pensa, todo mundo... Aliás, acho que talvez seja um pouco radical. Tem pessoas que gostam só de seguir, que são massa de manobra mesmo, né? Sim. Mas os grandes questionadores, as pessoas que gostam de questionar, essas pessoas têm que ser ouvidas. E o líder, né? O grande líder, vamos dizer assim, o diferencial dele é isso, é saber ouvir a sua equipe Sim. e extrair o melhor de cada um de deles. cada membro da Exato. sua equipe. Ele não pode ser fechado, não, eu penso assim, eu quero que seja assim, pronto, e acabou. Exato. Né? Só para algumas coisas. Se fosse dessa forma, com certeza o Think Fácil não estaria no estágio que ele está hoje, Show né? demais. E acho que também uma coisa assim que é fundamental no nosso time é que assim nós temos pessoas que amam aquilo que faz, né? Eu percebo assim no Hector assim, ele ama trabalhar com isso, né? O próprio relacionamento que ele tem com o cliente, assim, eu admiro isso bastante, né? Às vezes eu estou conversando assim com a minha esposa, eu falo assim, poxa vida, para chegar, né, um profissional chegar no nível que o Hector chegou dentro desse ramo, hoje em dia é muito difícil, porque teria tem que ter amor envolvido. trilhar uma estrada assim absurda, porque assim ele tem um relacionamento mais estreito com os clientes por causa disso. Quando a pessoa ela ama aquilo que faz, ela faz por prazer, as coisas fluem naturalmente, né? Então, hoje nós temos assim na nossa equipe pessoas que amam aquilo que faz. Não é um peso, né? A pessoa não vai trabalhar assim, né, com aquele sentimento assim, poxa vida, mais um dia. Quando a pessoa ela vai trabalhar até ansiosa para mexer com aquilo que ela precisa, né, fazer,
é totalmente diferente. Eu acho que a gente tem essa paixão, né? Ele dentro do universo dele, né? Que relacionamento com o cliente, a parte de venda, de pensar em novas, né? Novas ideias para a gente adaptar no sistema. E o nosso time, a parte de suporte, a parte de desenvolvimento também, o pessoal ama muito o que faz. É um prazer fazer. Eu digo que é um prazer tão grande que às vezes a gente não tem nada para fazer, assim, o hobby tem sido trabalhar, entendeu? Bacana. Parece uma loucura, mas tem sido trabalhar. Vou te falar uma coisa, ele estava falando dessa questão, eu acho que quem veste até tanto a camisa da minha empresa é a Cláudia é meu financeiro, cara. Sim. Quando ela tem algum problema com o cliente, ela me liga, ela fala assim, o fulano não pagou, não sei o que, ela veste a camisa, o fulano pagou errado, ela fica brava. Então eu falo que, olha, não importa vai dar faxina, da faxina. A pessoa que limpa meu escritório é tão importante para mim quanto qualquer outra pessoa dentro do nosso escritório. Se aquela pessoa não limpasse, as outras pessoas não teriam uma vida tranquila ali dentro. Tá? Eu não pego, eu não faço distinção de pessoas dentro do seu cargo. Tanto que, quando eu entro dentro de uma pizzaria, eu não entro procurando o dono. Eu entro e converso com todo mundo, converso com o motoqueiro, com o Carlos da Monte Carlo. Você deve conhecer o Carlos da Monte Carlo. Ele tem o produto do OpenPix. Não tem não, vai começar agora. Vai começar agora? Eu conversei com ele esse final de semana. Ele, só pra você ter uma ideia, era motoqueiro de uma pizzaria. Hoje esse cara tem um império, cara. O Wilds me contou. Cara, esse cara tem uma história inspiradora, fantástica, porque é um cara que, ele trilhou cada uma das coisas dele. Então eu falo que ele é um cara que me traz histórias inspiradoras e eu sei que eu tô junto com ele, cara, porque todas as vezes que eu o vi, eu respeitei. Bacana. Indiferente da colocação dele, hoje ele é dono. Se eu fosse um cara ignorante ou intransigente, eu ia entrar dentro da pizzaria, eu quero falar com o dono. E ele já... Ninguém ia dar bola para mim. Sim. É isso, cara. Queria que vocês me dissessem o seguinte, para quem tá começando agora, para quem vai começar a empreender hoje, aquele dev que tem o sonho de desenvolver o sistema dele, desenvolver a plataforma dele, qual é o conselho que você daria, quais são os conselhos, né? Acho que talvez seja mais que um, que você daria para essa galera que quer hoje iniciar. Aí, aquela câmera ali é de vocês, se vocês quiserem olhar para a câmera. Vou deixar conselho? ele falar sobre dev, Show. mas eu só acho o seguinte. Não, independente. Ele vai empreendedor falar... que vai iniciar hoje. Imagine um cara que hoje decidiu sair do CLT e quer empreender. Isso. Quer começar um sistema, quer começar uma Dependendo empresa. do que o cara Qual é quer, o principal conselho ou quais são os principais conselhos que vocês dariam à empresa? eu hoje falaria, se você quer alguma coisa, primeiro procura seu ramo de negócio. Eu quero determinado ramo. Quero um sistema de pizzaria, beleza. Então, tenha em mente o seguinte, eu preciso de alguém para vender e alguém para desenvolver. As duas coisas você não vai conseguir fazer. Sim. Então, ou você produz ou você vende. Então, aí, por isso que eu falo que aqui, quando eu dou o braço para ele, eu falo assim, eu dou o braço para ele e falo, nosso time é nosso. Eu abraço toda a minha equipe, que é onde eu sei que tudo funciona. Show. Beleza? E acho que algo que é fundamental, pessoal, é assim, você trabalhar com aquilo que você ama fazer. Quando você encontra e se identifica com algum segmento, né, fica muito mais fácil para as coisas fluírem também. Então, não importa, né, qual seja o mercado que você trabalha, se você está trabalhando com algo que você ama fazer, você vai conseguir desenvolver isso, mas sempre lembrando também aquilo que o Hector falou. Assim como um bom time, né, ele é feito de operários também para que a estrela possa brilhar. Você vai precisar encontrar parceiros para que você consiga desenvolver a sua marca, desenvolver a sua empresa. E o principal de tudo, ter paciência, né? Nada acontece de uma hora para outra, Michel. Né? Então, Tudo tem um processo. exato. Né? Então, você, lógico, né? Todo começo, às vezes, é sofrido. Tem uma frase que diz que são pequenas conquistas todos os dias, pequenas conquistas diárias, né? E você valorizar isso. E você valorizar isso. Então, você vai ter a fase que você vai sofrer financeiramente, que você vai sofrer de ansiedade, de repente seu produto parece que ele não está vingando, mas é ter paciência, procurar parceiros, né? Para que você consiga desenvolver o seu trabalho também. E principalmente trabalhar com aquilo que você ama fazer. Acho que são 3 coisas fundamentais aí. 99% suor. Uau. Cara, e dedicação, né? Muita dedicação. Meu pai falava assim para mim, filho, demonstração é venda. Então, demonstrar é vender. E como que você vai conseguir demonstração? Quando nós começamos, não existia
um Instagram, não existia um YouTube que você ia lá, você gravava um vídeo e coloca lá, olha. Sim. Hoje o cara entra lá no meu canal lá do Conta Fácil, né? Que ainda está no Conta Fácil. No meu canal do Conta Fácil, ele vê uma demonstração do Think Fácil. Agora você chega lá, hoje você chega para o cara, olha, antigamente eu tinha que ir de porta em porta, distribuir um panfleto e falar para o cara, olha, você quer ver uma demonstração? Posso te mostrar, para mostrar as vantagens que você vai ter em colocar o nosso produto e tudo mais? Sim. Então, Era bem mais bem desafiador. mais Né? desafiador. Só para você ter uma ideia, eu lembro que eu peguei 1000 panfletos e eu distribuí 1000 panfletos pessoalmente. Então, você chegar e falar assim, hoje o cara vira e fala assim, o cara vende pra caramba no software, tal, não sei o quê. Não, pô, foi tudo de porta em porta, cara. E lógico, de porta em porta, aí ele contratou, adorou, gostou do serviço, gostou do produto, indicou para você e assim foi indo. E aí esse hub que se tornou hoje o que é o Think Fácil, né? Show demais. Michel, assim, algo que também é muito importante é a pessoa ter sede de aprender. Por que eu falo de fazer parcerias? Porque o parceiro ele vai te trazer ideias que de repente não surgiram na sua cabeça. Então você sempre querer conhecer coisas novas, Participar de feiras. querer conhecer novas pessoas também, porque sempre essas pessoas elas vão agregar algo, né, em termos de conhecimento na sua vida, principalmente na sua vida profissional também. Então isso é muito importante. Se você não tiver essa visão, esse olhar, dificilmente você vai conseguir no começo empreender e sair de um estágio assim de pequenininho e se tornar alguma coisa. Você conseguir viver do seu negócio é algo fantástico, né? Assim, e você poder se dedicar 100% ao seu negócio é algo maravilhoso, né? Então, Sim. é necessário isso aí, ter a mente aberta para ouvir pessoas, né? Encontrar parceiros também, aproveitar essas parcerias, né? Show E demais. continuar aprendendo. Saber que você vai chorar pra caramba, vai parte sorrir do pra processo. caramba É verdade. e assim por diante. Vai ter Bom, dias felizes e vai ter dias tristes. A gente está caminhando já para o final. Queria o seguinte, que os interessados que querem conhecer o Think Fácil, onde que eles podem encontrá-lo? E se eles quiserem buscar o Hector ou o Wellington, onde que eles podem encontrar vocês aí? A nossa página é thinkfacil.com.br. Lá tem lá solicite uma demonstração, pode entrar em contato por lá mesmo. Tem Instagram? Não, ainda não fiz Instagram. Eu estou Show. precisando fazer um Instagram até. É uma das coisas que, na verdade, Vocês têm Instagram, pessoal? Tem, Vocês pessoal. não divulgam? Tenho, mas aí Eu divulgo. o Meu pessoal, meu Instagram. @, Grisca, Griska. Pode me procurar lá e bater papo lá. Só seguir aí, galera. Só seguir e a gente vai vendo. Eu vou modificar isso, inclusive. Eu preciso de tempo para fazer o Instagram da empresa. É importante. Nos dias de hoje é extremamente importante. Bom, quero mais uma vez agradecer você que nos assiste, você que nos escuta, você que nos prestigia com a sua audiência. Mais uma vez convidar você aí que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal. Quero agradecer a presença do Hector, agradecer a presença do Wellington. Foi uma grande honra para mim tê-los aqui comigo nessa tarde, nesse momento aqui, nesse bate-papo. Conhecer um pouquinho mais da história do Think Fácil, ver que a solução de fato é uma solução extraordinária. Temos tudo para poder construir ainda nessa parceria uma ferramenta que de fato vai fazer a diferença no mercado de delivery. Eu acredito nisso, eu aposto nisso e vou trabalhar junto com vocês para que a gente de fato desbrave este mercado aí, tá certo? Eu tenho um momento aqui que é um momento resposta rápida. Eu vou fazer apenas uma pergunta e quero que vocês me respondam com apenas uma palavra. Show? É um desafio aí. É bem simples, é bem prático, é bem leve, bem suave. É muito melhor que falar do Corinthians. Então, assim, eu vou perguntar, quero que vocês me respondam com apenas uma palavra. Show? Legal. Uma pessoa. Minha esposa, Qual o nome dela? Vanessa. Vanessa, um beijão. Suzane, minha esposa. Suzana. Pra você também, Suzana, um beijão. Uma inspiração. Meu pai, Seu pai. Grisca. seu Grisca. Eu vou com o Hector também. O Grisca foi uma pessoa que me inspirou muito. Show demais. Um mentor. Cara, um mentor. Quem eu posso colocar nesse caminho, cara? Cara, seu Grisca. Seu Grisca. Show. O seu Grisca foi... Eu acho que eu diria pra você que o meu pai, ele é algo fora do comum pra mim. Pra mim, assim, é o cara que eu admiro demais. Queria ter mais tempo de poder vê-lo. E eu acabo hoje não tendo tempo. E isso tem me deixado um pouco entristecido. Show. Com certeza minha mãe, que foi também uma pessoa que sempre procurou empreender, batalhou muito na vida. Ela
é um símbolo para mim nesse sentido. Show demais. Um segmento. Pizzaria. Ah, Não consigo restaurante, pensar em outra restaurantes no geral. Delivery, né? Eu penso pizza. Um sistema para delivery. Sim, que fácil. Sim, que fácil. Show demais. Um sabor de pizza. Mussarela, né? Pepperoni, Pepperoni. Um meio de pagamento. Pix. OpenPix. Um banco digital. UV. E um objetivo. Vender mais. Parcerias. É, parceria, né? Continuar firme e forte nessa parceria aí. Show demais. Rapaziada, muito obrigado por mais Obrigado. uma vez aceitar esse convite aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo e é isso.